Vou pensar em parar. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje o meu vídeo de hoje é sobre filosofia. Eu vou apresentar um livro para vocês que eu acabei de ler e achei muito interessante. Ele se chama Filosofia para Corajosos e ele é do filósofo, professor, escritor Luiz Felipe Pondé, né? Colunista também de jornal. Então, ele começa com uma frase assim: a filosofia é uma arte enraizada na experiência concreta da vida das pessoas, e não um mundo abstrato, invisível. Porque a gente, pensando em filosofia, quando a gente estudou na faculdade ou mesmo no colegial, tem uma noção do que é, você pensa que é uma coisa inatingível. Mas ele diz que filosofar é algo que se aprende com facilidade. Aí ele dá alguns caminhos, né, que eu vou tentar aqui resumir um pouquinho para vocês. Então, a intenção desse livro é o que? Ajudá-lo a pensar com a sua própria cabeça e pensar filosoficamente o mundo em que você vive, né? E o que é isso? Se você não tiver coragem de pensar com a sua própria cabeça, você não lê o livro. O livro é uma espécie de história da filosofia vista pelos olhos dele, do escritor. Mas o que é pensar com a própria cabeça? O que significa isso? Aí ele diz assim que o grande filósofo do século XIX, o alemão Friedrich Nietzsche, disse que pensar com a sua própria cabeça é aprender a falar na sua própria língua, né? O que é isso? É você falar e você pensar por conta própria, não por alguém que tenha te influenciado, né? Mas por que o livro se chama Filosofia para Corajosos? Por que coragem? Porque é necessário ter muita coragem para a gente dizer o que você pensa com a sua própria cabeça. Isso é interessante, né? Porque no mundo que a gente vive, as pessoas são hipócritas. Elas não pensam com a sua própria cabeça e acabam aceitando. Muitas vezes você diz, não, mas eu não concordo com isso. E você acaba concordando porque você não tem argumentos para discutir com a pessoa sobre determinado assunto e depois você se sente mal. Não, mas por que eu disse isso? Eu não penso isso. Então você tem que ser verdadeiro com você mesmo na filosofia. E é isso que ele tenta passar nesse livro. Bom, ele apresenta alguns temas importantes da filosofia e cita diversos filósofos, né, ao longo dos séculos e nos induz a pensar por nós mesmos. O livro está dividido em 3 partes. A primeira é uma filosofia em primeira pessoa, ou seja, para você pensar com a sua própria cabeça. Ele te dá algumas dicas sobre isso. A segunda parte do livro, ele coloca um repertório básico de temas de grandes pensadores e filósofos, né, através dos séculos, né, da humanidade, que você precisa, ele dá uma pincelada nesses temas desses filósofos, para você precisar ser capaz de filosofar com o mínimo de segurança sobre o que você pensa, né? E a terceira parte do livro, ele faz uma pergunta e uma afirmação, né? Por que o mundo contemporâneo é ridículo? E ele explica, né, nesse capítulo por que ele considera o mundo contemporâneo ridículo. E aí ele lista traços essenciais da nossa época, que é a época que a gente vive, né? A época da contemporaneidade, que foi da Revolução Francesa para cá. Então, da nossa época, considerada por ele a mais ridícula da humanidade. Aí ele divide por capítulos e ele pergunta: existe um verdadeiro eu dentro de nós? Então, é um questionamento. E você tem que aprender a pensar se existe esse verdadeiro eu, que não é esse eu que você passa para a sociedade, né? Outro capítulo: Deus existe? E você acha que sim ou não? Ou você é vaquinha de presépio? Existe vida após a morte?
Você acredita ou não nisso? Aí ele fala da contemporaneidade da sociedade e ele fala muito sobre a cultura dos direitos e não dos deveres que permeia a nossa sociedade atual. Ele fala sobre o marketing de comportamento ou marketing moral. Ele fala sobre o hedonismo, por exemplo. O que é hedonismo? É viver segundo o prazer. Então eu achei muito interessante o livro. Eu estou indicando para vocês. É muito legal, espero que vocês gostem. Tá aqui, ó. Luiz Felipe Pondé, Filosofia para Corajosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo.